Olá, meus amigos, minhas amigas, freirianos, freirianas. Todo ano nós nos encontramos, né, nessa semana muito especial para tratar de temas freirianos, não é, Ivo? São mais de 6, 7 anos já que nós estamos já nos movendo para que do aniversário do Freire, que é hoje, dia 19, até o aniversário dos Gêmeos Freirianos, nós dois, que é dia 25, a gente falar sobre Freire, falar sobre a pedagogia freiriana. Hoje, muito especial, não é, Ivo? Falarmos sobre didática freiriana. Tudo bem contigo, Ivo? Tudo bem, Ivânio? Eu quero acolher cada uma que está nos assistindo. 7º ano consecutivo que vocês nos acompanham. Tem pessoas que acompanham durante 7 anos, outros talvez vão ver pela primeira vez, mas está tudo bem. Acho que o importante é a gente poder ter esse canal anual que a gente vai dialogando, apresentando coisas novas. Cada ano é diferente, né? Esse ano de novo vai ser diferente porque tem uma super novidade, mas cada ano a gente tenta preparar alguma coisa com o propósito central que a gente sempre repete aqui, que é disseminar o pensamento freiriano, a praxis freiriana pela internet e manter vivo o seu legado. É isso aí. É isso, perfeito. E ó, só resgatando para vocês terem uma ideia, né, de tudo que a gente vem produzindo e compartilhando, né, a nossa principal ideia de estar aqui hoje, em todos esses anos, é espalhar a mensagem freiriana pela internet. E conclamamos outros freirianos e freirianas, e temos visto movimentos lindos, lindos, como posso citar aqui, né, Ivo? O professor Escogulha não para de fazer live, né? Maravilhoso, nos inspira demais. O pessoal do Café com Paulo Muito Freire tem bom. feito movimentos online extraordinários. Nós nos orgulhamos de compartilhar com eles essa rede mundial de computadores para trazer a mensagem freiriana. E também fazemos, não é, Ivo, por publicações. Quero ter o prazer de resgatar, porque faz parte da tríade que nós estamos fechando hoje, 3 livros muito importantes. Um vai ser lançado hoje, que é o nosso livro de idade freiriana, mas queria lembrar do nosso Primeiras Palavras em Paulo Freire, né? O nosso primeiro livro freiriano, que esse aqui já é a capa da 3ª edição, né? Eu acho que é um dos nossos livros mais adquiridos, baixados É. gratuitamente. Nós vamos deixar aqui embaixo deste vídeo os links para vocês fazerem download disso que a gente está mostrando, que são gratuitos em PDF. E principalmente também o nosso 365 dias com Paulo Freire, que é o maior livro freiriano do mundo. A gente se orgulha demais desse livro, né? E olha, tinha um vermelho, tinha um azul, agora a cor está sinalizada aqui em algum lugar do nosso vídeo. Logo, logo vocês vão ver a capa do nosso terceiro livro que a gente compartilha nesta jornada de reforçar especialmente esta ideia de didática freiriana. Ivo, dá uma amostra para o pessoal, comenta um pouquinho como é que surgiu, né? Como é que foi se desenvolvendo entre nossos diálogos a didática freiriana para quem está chegando agora. Eu quero que você coloque agora esse título aqui na tela, né? Porque esse é o tema da Semana Paulo Freire 2024, que é a didática freiriana. É uma reinvenção do método Paulo Freire. Conta para o pessoal um pouquinho para compartilhar com eles nessa nossa trajetória. É verdade, Ivânio. É importante resgatar a história. E aí, ó, eu que sou da filosofia, vou resgatar a história. O Ivânio, que é da história, ele vai falar depois das pedagogias, né? É muito legal isso. Lá em 2017, para quem não lembra, o Ivan estava morando em São Paulo e eu comecei a fazer um pós-doutorado com o professor Romão lá na Uninove em São Paulo, né, que a gente sempre reforça aqui como um dos grandes educadores freirianos, né, um grande amigo do Paulo Freire, né, enfim, e um pesquisador extraordinário. E eu ia para São Paulo fazer o pós-doutorado, ficava no Ivan e a gente começou, né? O Ivan entrou numa vibe de fazer curso online, colocou para mim o que era, e a gente pensou assim: vamos fazer um curso online sobre o livro Primeiras Palavras em Paulo Freire. A gente queria exatamente disseminar o pensamento freiriano, e a ideia então era, a partir do Primeiras Palavras, fazer um curso que as pessoas pudessem acessar esse curso e conhecer o pensamento freiriano. Claro, era uma introdução, né? Assim como é o livro
Primeiras palavras de Paulo Freire, 52 conceitos para 52 semanas, a pessoa ia fazendo um exercício de conhecer melhor Paulo Freire, né? Desde esse livro nosso, como o Ivan já disse, é a terceira edição, tem mais de 10 mil downloads, né? Tem mais de, eu acho, 3 ou 4 mil cópias vendidas, e lá na primeira versão de 2008 e essa terceira de 2019. Só que nesse processo de produção do curso Primeiras Palavras em Paulo Freire, nós acabamos tendo um insight, na verdade, né? Nós percebemos que aquilo que a gente estava estudando podia sim se transformar numa outra coisa a partir da nossa experiência, porque as pessoas, né, Ivânio, quantas vezes perguntaram para nós, tá, tudo bem, eu já entendi que vocês são freirianos, mas como que a gente coloca em prática isso que vocês estão nos ensinando? De alguma forma, né, e aí bem do nosso jeito mesmo, nós aproximamos essa resposta do que nós chamamos hoje de didática freiriana. Por óbvio que para botar em prática o que o Freire nos ensinou é preciso reinventar, não é preciso repetir o que ele fazia, mas centralmente a gente percebeu que o que é o fazer pedagógico? É uma didática, né? O que é aprender didática na universidade, num curso de licenciatura? É aprender, vou resumir aqui, o pessoal da didática depois me corrija, é resumir como é que a gente faz uma aula cada vez melhor, onde a gente consegue produzir melhor o conteúdo, onde o aluno se encante com o processo de produção de conhecimento e ele aprenda, no caso das licenciaturas, como ser um bom professor, uma boa professora. E aí nós tivemos esse insight, olha, vamos pensar então como fazer isso freirianamente. E aí nós concebemos, então, momentos, né? Momentos pedagógicos que nós chamamos de pedagogias, né? Porque o Paulo Freire, aí aprendemos isso com o professor Romão e outros freirianos, de que o Paulo Freire sempre convocou a comunidade freiriana a reinventá-lo a partir de pedagogias. Lembrando, né, Ivânio, o Freire começa a escrever sobre educação e atualidade brasileira, educação com o prática da liberdade, né? E depois da pedagogia do oprimido, ele sempre escreveu pedagogias. Então, por isso que nós chamamos as partes da didática freiriana de as 10 pedagogias, que não é uma camisa de força, mas é uma orientação de como você fazer, se você não sabe, né? Porque nós estamos respondendo uma pergunta, como fazer. Então, surge aí o curso Didática Freiriana. Surgiu Primeiras Palavras e surgiu também, então, o curso Didática Freiriana. E reforçando, né, Ivânio, não está mais conosco, né? Houve interesse, inclusive, da universidade, e hoje ele é um curso livre, um curso de extensão dentro da UNO Chapecó. Esse movimento fez com que a gente começasse a elaborar sobre a didática freiriana. E aí, né, Ivânio, para terminar essa historinha curta, primeira edição do texto a gente reuniu num material para o curso, né? Depois, numa segunda edição, a gente publicou nesse nosso livro Paulo Freire, Método e Didática, que também depois a gente coloca o link para download gratuito para vocês. Depois nós pensamos assim, mas será que tem uma pegada acadêmica? Vamos validar esse negócio? E aí, em 2018, publicamos na revista Edutile et Educare, e depois, naquela onda, naquela leva gigantesca dos 100 anos de Paulo Freire, né, em 2019, nós fizemos uma última versão que nos agrada muito, né? Trabalhamos um pouco mais os fundamentos e publicamos na revista da UPF, Caderno Pedagógico, onde lá naquela versão ali é uma versão mais, vamos dizer assim, melhorada, revisitada, mais fundamentada, e é um texto que nos agrada muito, né? Temos o maior prazer de ter publicado ali na revista da Universidade de Passo Fundo, porque é uma revista que está extremamente conectada à educação, como as outras, e é a nossa, vamos resumir assim, né, Ivânio, a nossa última versão, depois daquela, nós só revisitamos agora na publicação do livro. Perfeito. E ó, só para contar para vocês, teve 2 movimentos interessantes, né, Ivo, do curso de didática freiriana, que hoje está disponível lá na UNO, e também uma publicação intermediária, que nós chamamos aqui, né, que é uma provocação. Primeiro, do curso didática freiriana, nós provocamos as nossas alunas e alunos, né, educandos e educandas, a partilharem a experiência prática, vamos chamar assim, né, a praxis da experiência educativa baseada na didática freiriana, como nós estamos concebendo. E essas partilhas, esses relatos estão aqui no livro Pedagogia da Partilha, que são justamente relatos de educadores e educadoras sobre suas experiências com a didática freiriana. Esse material vocês já vão ver como é que vocês podem acessar.
E aí depois, né, Ivo, fechando o rodeio preparatório e mais provocador, no sentido de nós externalizarmos essas reflexões em uma publicação nossa, aí sim organizada e baseada nesses artigos que nós vínhamos compartilhando, sai o Paulo Freire Método e Isso. Didática, que é a primeira expressão em formato de livro que nós dois fizemos das 10 pedagogias, né? E a gente começou a compartilhar aqui algumas coisas que maturaram no livro que nós vamos compartilhar agora com vocês, né? Para mostrar aqui para vocês. Ó, Ivo, eu vou tentar botar na tela aqui, tá? Sim. Eu acho que Vai é você que tentando. tem que botar. Ah, tá, eu já coloco. Tu quer que eu bote o Aham. mockup? Eu quero que bote o mockup aqui para o pessoal ver a cara do livro. Olha aí, ó. Aqui, ó. Tá? Aqui. Tá aí ele compartilhado. Como eu disse, o verde já estava sinalizado por Isso. aqui, que nós evoluímos como a gente estava brincando, né, Ivo? A gente tinha o livro azul, tinha o livro vermelho, agora temos o livro verde. Quer dizer, esses dois livros aqui, que são praxis pura da didática freiriana, ele evolui agora para esta publicação, né, que vocês vão poder aqui embaixo acessá-la em formato PDF, quer dizer, um e-book, obviamente gratuito, como Isso sempre mesmo. foram todos os nossos livros, não alguns deles. É a nossa maneira de compartilhar, né, de forma assim, irrestrita o acesso às nossas escritas, que são as nossas ideias, né? E o livro verde vem para, vamos dizer assim, fazer um arremate das nossas ideias, né, Ivo, sobre o tema da didática freiriana, provocado, como o Ivo bem disse, por uma questão fundamental, que é como colocar Paulo Freire em prática. Claro que os educadores e educadoras, quando nos perguntavam isso, claro que estavam pensando como é que eu pego essas ideias que nós estamos dialogando e converto elas em praxis, ao pensar e executar e fazer o meu que fazer educativo, né, encharcado de Paulo Freire, encharcado de pedagogia do oprimido. Essa é a pauta que impulsiona as nossas buscas, que levaram, como o Ivo já bem sinalizou, 6, 7, 8 anos de produção, de partilha, de diálogo, né, com quantos e quantas educadoras, né, Ivo, que a gente é muito grato por terem nos ouvido, por terem nos lido, por terem nos criticado, por terem, né, compartilhado ideias. O próprio prefácio desse livro, que vocês vão ter o prazer de ler, do professor Daniel Carcelia, foi da Argentina, da Universidade Nacional de Quilmes, da UNC. Quantas ideias ele contribuiu para o livro? Ideias de nomenclaturas, reflexões sobre cada uma das pedagogias em 2, 3 viagens que eu fiz para lá, compartilhando com os alunos que ele tinha na UNC, com as turmas de educadores populares, né, Ivo? E também o nosso pós-faciador, né? Temos um pós-fácil nesse livro, pela primeira vez, né, Ivo, nos É, nossos primeira livros, vez. um pós-fácil do professor Carijo, que nos provoca para próximos passos. Nos provoca a olhar a didática freiriana muito além do que eu e Ivo imaginávamos. Nos provoca a pensar ela como uma ação concreta, transformadora da realidade, a partir de uma reinvenção da pedagogia freiriana. Quer dizer, a nossa provocação vai se enraizando e dialogando, né, Ivo? E É, aí, meus queridos, minhas queridas, eu gostaria de compartilhar aqui, Ivo, e podemos ir fazendo, Ivo, um bate-bola aqui. sim, eu queria só, Ivânio, antes de você avançar para as pedagogias, eu lembrei de duas coisas que são importantes aqui. Primeiro, você colocou que a gente já dialogou com muita gente sobre isso para chegar nessa versão. Eu lembro que nós vamos falar, talvez, na próxima aula sobre isso aqui, no próximo encontro, sobre as oficinas sobre didática freiriana que você fez em vários lugares, inclusive fora do Brasil. Acho que essas oficinas oxigenaram, especialmente a dinâmica das mandalas, que nós vamos falar no encontro do final da semana aqui. E também é isso, você foi lá para Quilmes nas aulas com os educadores, com professores, com educadores populares. Eu lembro que eu dei dos anos que a gente estava produzindo, a gente deu aula na pós-graduação aqui na disciplina Paulo Freire, a gente dialogou sobre a didática freiriana, a gente compartilhou
os nossos artigos científicos, porque é ciência produzida, né, no sentido de que é conhecimento, né, validado, experimentado. Aqui eu acho que tem um diferencial para que a pessoa leia isso como um conhecimento produzido nos últimos 6, 7 anos. Ao mesmo tempo, não leia o nosso livro como algo acabado. Eu queria ressaltar aqui, né? Nós estamos lançando a obra didática freiriana como uma reinvenção do método Paulo Freire. Não é a única reinvenção do método Paulo Freire, a melhor reinvenção do método Paulo Freire nunca passou pela nossa cabeça. Mas, com toda humildade e rigor científico, que é o que faz com que a gente produza conhecimento pertinente e válido, é que a gente se debruçou sobre isso há um bom tempo. Nós queríamos ter feito essa obra há mais tempo atrás, só que a gente ficava também com o sentimento de que era preciso ainda testar algumas coisas, experimentar outras, produzir os fundamentos teóricos para a prática, porque nós não acreditamos que teoria e prática estão separados. Mas a gente precisa fazer esse movimento onde a gente, ao olhar para a possibilidade de como fazer, a gente com certeza tem hoje muito mais segurança, né? Porque a gente é incalculável o número de pessoas que já dialogaram conosco sobre didática freiriana. É um campo de pesquisa muito incipiente, tem poucos textos sobre isso, e a gente quer dar uma contribuição. E por isso as 10 pedagogias vêm exatamente nesse caminho, né, Ivan, que você vai começar agora, que é exatamente a gente imaginar como que a gente pode seguir produzindo sobre isso. Agora a gente está entregando para a comunidade freiriana o que nós produzimos. Talvez alguém produza outra didática freiriana, de um outro jeito, e tá tudo bem, para nós tá tudo certo. Show. Maravilha, bem lembrado mesmo. E ó, vamos fazer assim, ó, Ivo, coloca agora aqui aquela imagem que está aqui embaixo, a pretinha, né, que é a capa de abertura. Essa, veja, eu tô indo para a página 48 do e-book. Óbvio que nós não vamos passar uma por uma aqui para você para estragar a surpresa da leitura, tá? Nós só queremos apresentar estas 10 pedagogias, meio que, né, Ivo, rememorando elas com um breve comentário de cada uma, e para que vocês se debrucem sobre elas, tá bem? Talvez a gente possa ler, Ivo, só aquelas frases em destaque, né? Então o Ivo vai passando página por página. Você encontrou, Ivo, embaixo ali que tem, né, a setinha para um lado e para o outro, né? Sim, então encontrei. Pronto. Queridos e queridas, a estrutura que nós organizamos, né, das 10 pedagogias da didática freiriana está estruturada em 10 pedagogias. Ivo, passa, por favor. Tem um texto inicial aqui que apresenta da onde que elas vêm, por que 10 e tal. Pode ir passando, Ivo, tá? Passa por um movimento de compreender da onde eu e o Ivo nascemos, nos criamos, nos forjamos enquanto educadores populares que somos. E isso eu vou deixar para vocês entenderem esses 3 pilares fundamentais que nos moldaram. E aí, abre então, logo em seguida, a primeira pedagogia, que é a pedagogia da acolhida. Não poderia ser diferente, tá bom, Ivo? Passa mais um, por favor. O que é isso? Ó, o educador, educadora, deve estar preparado para acolher não apenas os alunos, os educandos, as educandas, mas também suas histórias de vida, suas culturas e seus saberes. Acolher não é dar um abraço na porta. Acolher é isso aqui. Então, vocês vão entender como que colocar em prática a didática freiriana, o que significa iniciar pela pedagogia da acolhida, tá bom? Então tem aí, e tem estruturas de exemplos como que você pode ir exercitando, tá? E obviamente tem também a nossa estrutura, né, de sempre de pausa pedagógica, de síntese e de imagem pedagógica na nossa apresentação. Para quem é novo nessas estruturas de livro educador que eu criamos, vai ter lá uma explicação precisa. E vamos de 2 em 2, Ivo, ó. Na pedagogia da pergunta, qual que é o grande cerne dela? Olha só, ao serem estimulados a questionar e refletir, os estudantes tornam-se mais engajados e motivados no processo de aprendizagem. É uma provocação. Você não precisa começar um encontro pedagógico, uma aula, falando. Você pode começar perguntando. Isso vai conectar, instigar a tua turma. Então pensa nisso, tem mais detalhes nesse texto, mas ele ajuda a pensar. E sempre tem 2 exemplos, um para a escola e um para a universidade.
Bora encharcar as nossas universidades de didática freiriana também, tá bom? E vocês podem pensar mais coisa. Ivo, 2 para você, vai lá. Muito bem. E na sequência, pela lógica do método, né, a pergunta faz emergir temas, que o Freire chamou de tema gerador, né? E lembrando aqui, gente, não esqueça aquele debate assim, tema gerador é o que gera dor. Não. Ele pode gerar sonhos também, pode gerar oportunidades, pode gerar formas de intervenção na realidade, né? Aqui o sufixo dor é um acaso da língua portuguesa. Em inglês não é assim. Em espanhol é de outro jeito. Então, é importante isso. Então, olha o que diz o nosso texto, né? A pedagogia e o tema gerador é intrinsecamente interdisciplinar. Não existe um tema que seja possível resolver só com uma ciência, só com um tipo de conhecimento, porque eles são complexos, são multifacetados, exigem uma abordagem que integre diferentes áreas do conhecimento. Então, se você é da filosofia, dialoga com quem é da geografia, se você é da história, dialoga com quem é pedagogo, pedagoga, para que você possa trabalhar esse tema gerador ainda mais conectado com a realidade dos estudantes, né? E aqui vem as experiências, as possibilidades. Façam esse exercício do livro educador, que é bem importante, né? E, obviamente, que todo o tema gerador implica na contextualização, por isso que a quarta é a pedagogia da contextualização, porque este processo de fazer contextualizado, né, é o processo dinâmico, ele precisa ser contínuo, exigindo uma constante atualização e revisão dos conteúdos e metodologias. Um conteúdo que servia para os anos 80 talvez não serve mais em 2024. Um jeito de ensinar, vamos chamar aqui, entre aspas, uma didática dos anos 90 para alfabetizar, talvez não sirva mais, porque agora você tem na sala de aula os filhos de quem você alfabetizou nos anos 90. Então, esse movimento aqui é super importante. Então, contextualizar não é só olhar para o contexto, é olhar também para o tempo, além do espaço. Isso é bem importante. Bom. Perfeito. Olha só, uma coisa importante sobre os exemplos, hein? Não vão se bitolar neles, tá? Eles são só inspiração, tá? Antes que alguém diga, né? O Ivo e o Ivânio estão dizendo que na universidade tem que ser assim a pedagogia do tema gerador. Tem que ser assim a pedagogia da... Não. São ideias, porque às vezes você trava na ideia, na criatividade. Então, a gente está estimulando isso, trazendo também exemplos para vocês. A quinta pedagogia, chegando no meio aqui, é a pedagogia da reflexão. Quer dizer, esse movimento ele é importantíssimo. É aqui que o conhecimento começa a brotar. Porque você tem toda a contextualização, você tem toda, né, os temas geradores. Bom, tem que refletir sobre eles, não aceitá-los em si, né? E aí a reflexão, percebam isso, não deve ser um exercício solitário, mas sim uma prática coletiva. Isso aqui é novo, isso aqui é Freire na veia. O Freire disse: refletir não é filosofar sozinho no modelo antigo e clássico. Ah, eu filosofo parando, pensando comigo mesmo. Não. O refletir, ele é um exercício solidário. É com os outros quem dialoga, tá? É para refletir. E isso é fundamental para você fazer a construção compartilhada de conhecimento. Então, o conhecimento não é a produção do professor, não é só também a produção do educando, da educanda. Ela é no diálogo que ela é produzida. Essa reflexão, ela é, então, dialógica. Olha que lindo isso, né? Seguem os exemplos, segue a estrutura e a gente chega na pedagogia da investigação temática. Que termo lindo que o Freire deixou para a gente, né? Que a gente adora tanto. Tá? Olha essa frase aqui, olha e lê com a gente, né? Do ponto de vista político, pedagógico, lembre, né? Não existe pedagogia desenraizada da realidade concreta problemática. E é problemática porque é capitalista, é problemática porque é excludente, é problemática porque oprime. Não é porque o Ivânio e o Ivo acham que é problemática. Não é porque o teu professor mais crítico acha que é problemática. Ela é problemática. Tá? É o momento em que se identificam o conteúdo da aprendizagem com o conteúdo e a ação resultante desse processo. Quer dizer, eu não faço reflexões na pedagogia número 5 para refletir de uma forma desconexa. Eu reflito para poder fazer um novo pensamento sobre aquele objeto cognoscente, para usar o termo do próprio Freire.
E aí a gente se reinventa ao refletirmos juntos, ao investigarmos de novo e de novo e de novo o mesmo objeto. Bem, e segue o baile. É isso aí. E a gente chega então, bueno, a gente não aprende para acumular conhecimento, não é aquela lógica do tijolinho um em cima do outro, né? A lógica é que a gente aprende para intervir na realidade. O conhecimento tem uma dimensão político-prática, né? É fundamental pensar. E o Freire inaugura esse modelo de pensamento, né? Antes do Freire, nós não tínhamos nenhum pensador que dizia, olha, a gente aprende para intervir no mundo, né? Uhum. O Marx chegou mais perto no sentido de dizer, olha, a gente pensa filosofia para transformar, né? E o Freire vai buscar essa herança, né, crítica exatamente para construir uma educação nessa perspectiva, né? E aí a pedagogia da prática, então, é essa perspectiva aqui, né? Ela pressupõe uma educação voltada para a libertação e não para manutenção das desigualdades, não para manutenção do mundo, não para manutenção do sistema que nós temos hoje, né? Ele empodera os educandos e educandas a se tornarem sujeitos ativos na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Eles se percebem como oprimidos, por isso agem no sentido da sua libertação, não para inverter os polos, mas para construir uma sociedade permanente de homens e mulheres se libertando. Por isso a pedagogia da praxis é exatamente a dimensão de como que eu penso a partir do conhecimento produzido em sala de aula, seja na escola, na universidade ou nos espaços não formais e informais de educação, como que eu penso a intervenção a partir do conhecimento produzido, né? E aí seguem os exemplos, segue o momento, o convite é vocês fazerem a síntese da palavra, do parágrafo, isso é muito importante também. E se não sabe escrever, desenha, né? Ah, mas eu não sou bom na escrita. Tem a imagem pedagógica para você fazer. E aqui no ponto 8 tem uma questão central, né? Que aqui é um avanço já em relação à perspectiva do método, né? Acho que a gente também dá uma contribuição para expandir, para reinventar o método, é o que a gente chama de pedagogia da sistematização. Veja, não basta conhecer, não basta intervir no mundo, é preciso registrar a história, porque senão a história já não é mais oral, ela é escrita. E às vezes a gente não sabe como fazer essa sistematização. Então, a sistematização é um processo contínuo de organização e análise das experiências educativas. Educadores e educandos refletem sobre suas práticas, avanços e desafios e propõem melhorias para o processo de ensino-aprendizagem. Seja para o processo de ensino-aprendizagem, seja para o processo de intervenção social, de formação sindical, seja onde for. É preciso, de vez em quando, parar para olhar para trás, ver o que foi produzido, avaliar esse processo para projetar, então, um novo futuro, o que o Freire chamou de inédito viável, né? Então, a pedagogia da sistematização está colocada dentro dessa perspectiva. Aliás, né, Ivani, um registro, tanto Oscar Rara quanto o Alfonso Torres Carrillo, que fez o nosso pós-fácil, são talvez os dois maiores nomes no que diz respeito à sistematização de experiências na América Latina, né? Sim, e são a nossa inspiração para a própria palavra aqui, pedagogia da Exato. sistematização. É preciso dizer, como você disse, é verdade, não é uma invenção nossa. Tem muito pouco nosso aqui, tem muito mais sínteses dialógicas, né, do que qualquer outra coisa. E aqui, queridos e queridas, vou dizer o óbvio na pedagogia número 9 aqui, e trazer um elemento para a gente pensar junto. A pedagogia do diálogo, ela é uma obviedade, uma vez que o diálogo é uma centralidade da própria pedagogia freiriana, né? E ela vem aqui para o final, daí alguém vai dizer assim, né, Ivo? Pô, mas só agora vamos dialogar, então? Só agora vamos pronunciar o mundo novo? Só agora que é para dialogar? Antes não era para dialogar? Não. A 9 e a 10, a pedagogia número 9 e número 10, elas são permanentes no sentido de iluminarem as possíveis ações concretas, ações educativas das pedagogias anteriores. E no nosso próximo encontro nós vamos falar como é que você usa a didática freiriana, isso vai ficar mais evidente para todo mundo, tá? Mas aqui o diálogo, ele pressupõe uma postura de abertura e humildade por parte dos educadores. É um sinal, tá? Nós não estamos repetindo aqui que os educadores não dialogam, mas menos deles dialogam. Nós estamos aqui também fazendo uma provocação. Bora dialogar permanentemente, tá? Reconhecer o conhecimento do educando, da educanda, é sim, às vezes, um exercício doloroso para alguns professores e professoras, educadores e educadoras que não têm este domínio
da pedagogia freiriana enquanto pedagogia do diálogo. Então, sim, tem uma provocação aqui para abrir de uma vez por todas o coração, a mente, os olhos, os braços dos educadores para serem mais dialógicos, para produzir conhecimento no diálogo com seus educandos e educandas. E a pedagogia número 10 é a mesma coisa da pedagogia do diálogo. A pedagogia da gratidão poderia tranquilamente se chamar a pedagogia da amorosidade. Tranquilamente. Nós, Ivo e eu, gostamos da palavra gratidão. Achamos que deveríamos usá-la porque nós usamos no nosso dia a dia bastante a palavra gratidão, os gestos de gratidão, não é, Ivo? E aí tem aqui uma reflexão que é importante. Olha só, a pedagogia da gratidão é um convite à reflexão sobre o valor das relações humanas na educação. Educar, pensar a educação é pensar as relações humanas. E o valor dessas relações, ou seja, o valor dessas boas relações. É importante pensar a educação como um ato de amor, usando as próprias palavras do Freire aqui, né? Do cuidado, né? Da acolhida do outro. Então, ela começa a irrigar outras pedagogias. E aqui nós chegamos ao fim das 10 pedagogias, né? E aí o nosso texto, ele vai dar só um arremate ali, um fechamento, né? E era isso que a gente queria compartilhar neste primeiro encontro nosso aqui, falar, né, nesse dia que o Freire estaria, né, completando mais um ano de vida, nós trazemos à tona. Por favor, fiquem à vontade para ler, para comentar, para criticar. E o nosso e-book, que agora é nosso no sentido de meu e do Ivo e de vocês, está à disposição nesse link. A gente vai deixar ele também aqui embaixo do vídeo para vocês baixarem, né? Saiu aqui pela nossa editora, Diálogo Freiriano. Então, você entra ali, dialogofreiriano.com.br/didática freiriana, e você vai baixar gratuitamente esse livro. E dentro dele, dentro do livro, você vai encontrar 2 QR Codes para baixar esses outros 2. Se você quer ouvir sobre as nossas primeiras reflexões, ler sobre as nossas primeiras reflexões, tem um texto do Ivo aqui sobre as viagens do Freire, bem legal, também que vale a pena a leitura. E aqui, se você quer ler mais relatos sobre as experiências de prática concreta da didática freiriana em diversos espaços educativos. Fiquem à vontade para baixar e compartilhar o link com quem vocês quiserem nas suas redes, nos seus grupos de WhatsApp, no teu Facebook, no teu Instagram, tá? Fique à vontade. É um texto nosso, é um livro nosso, então vamos usar juntos. Não é isso, Ivo? É isso mesmo. A gente encerra por aqui o nosso primeiro encontro, parabenizando mais uma vez Paulo Freire, né? O Paulo Freire estaria fazendo 105 anos, né? 105 anos. Registrar isso, né? E dizer que esse é um presente para a comunidade freiriana. Baixe gratuito, compartilhe esse livro, né? Nós estamos abertos à crítica, não tem problema nenhum. Mas aí todo mundo vai ler, vão falar mal, né, Ivone? Tá tudo bem. E vão falar bem, e vão compartilhar. O que nós queremos, encerrando aqui, é dizer que essa obra a gente demorou para maturar e nós acreditamos que ela tem hoje uma liberdade de circular, né? Nós vamos, com certeza, nos próximos dias aí, ver muito esse livro circulando nos grupos do WhatsApp, para que muitas pessoas possam aplicar Paulo Freire. Às vezes parece meio estranho dizer isso, mas é isso que o pessoal nos perguntava, e é essa a resposta que a gente está dando, né? Claro que isso é bem mais complexo, isso é muito mais, precisa pensar mais sobre isso, mas pegue o livro, leia, reflita com os colegas e pense como colocar Paulo Freire na sua prática pedagógica, no seu cotidiano. Perfeito. Só pensando junto, Ivo, se não me falha a memória, Freire de 21, então completaria 103 anos. 103. Né? 103 em eu fiz 19 do dia, né? Pronto, exatamente. E outra coisa importante para o nosso próximo encontro, dia 25. A pergunta que fica, depois de olhar rapidamente com a gente as 10 pedagogias, antes a pergunta era, como que eu coloco Paulo Freire em prática? Aí a didática freiriana, usando a didática freiriana. É a nossa resposta de agora, né? Com o material. Agora a pergunta que fica é, como é que eu coloco em prática a didática freiriana? Como é que eu executo essas 10? Como eu organizo elas? Então, no nosso próximo encontro, a gente vai começar exatamente falando disso, né? Das 3 formas de você
colocar em prática a didática freiriana e de uma ferramenta que o livro tem, né, que nós construímos para que você possa fazer uma autoavaliação e identificar em que momento você está, para você saber usar com mais eficiência ainda a didática freiriana. Vamos compartilhar um pouco mais sobre os relatos, né, e sobre as oficinas. Isso. Então, tem coisa boa para o dia 25 a gente se vê lá. Um abração. Um grande abraço, até dia 25.